Em relação ao contrato, Everton, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu vou tentar dar uma explicação aqui, se tiver alguma dúvida vocês podem me interromper que eu tento esclarecer. Em 2021, quando o Mineiro Cicobi ainda estava em andamento, antes do campeonato se encerrar, a federação, sabendo que não havia mais contrato com a Rede Globo de televisão, ela convidou os 12 clubes para sentarem, conversar e tentar encontrar aí uma emissora comum para poder fazer a exibição do campeonato pelos próximos anos. Todos os clubes atenderam ao chamado, inclusive o Cruzeiro. O Cruzeiro participou de várias conversas e desde ali de março a abril, mais ou menos, a federação conversou com diversas emissoras, não só a Globo, mas conversou com Band, SBT, Record, enfim, YouTube, vários canais de comunicação, todos eles interessados em exibir o Mineiro. E a federação sempre conduziu essa conversa de maneira coletiva. Federação e 12 clubes com eventuais interessados. E o que aconteceu foi que o processo foi se alongando, porque é sempre difícil você conseguir adequar 12 interesses, que muitas vezes são conflitantes. Então, em cada negociação surgiam questões pontuais que a gente precisava tentar solucionar. A coisa se arrastou por muito tempo, e o que aconteceu foi que, à época do Conselho Arbitral, o Cruzeiro, que até então vinha negociando coletivamente com a federação e os outros clubes, optou por fazer uma negociação separada com a Sempre Editora. E isso é um direito, é uma prerrogativa do clube. A federação entende, respeita, e que fique bem claro, em momento algum, a federação pretende ou deseja prejudicar de alguma forma o Cruzeiro. Não é isso. O que acontece é que é preciso que todos aqueles que acompanham o Campeonato Mineiro façam um esforço aí de memória, porque nos últimos 12 ou 15 anos, o campeonato de transmissão do Mineiro Cicobi, ele sempre foi feito da seguinte maneira. A emissora que comprava os direitos sempre teve a prerrogativa de escolher dias e horários de jogos. E isso, Everton, inclusive, foi motivo de diversas brigas aí no passado. Torcedores que se insurgiam com alteração, marcação de clássico, vários jogos em dias e horários que, na maioria das vezes, não eram adequados para o torcedor, mas que atendiam ao interesse comercial da emissora que detinha os direitos. Então, essa cláusula, ela não é novidade, ela não surgiu de agora, ela não está no contrato porque o Cruzeiro firmou um contrato com a Sempre Editora. Antes, pelo contrário, tem uns 12, 15 anos que ela existe e que ela é aplicada. Muitas vezes, digamos assim, em situações conflitantes com os interesses dos clubes e torcedores. Então, isso não é novidade. Então, o que aconteceu nesse caso do Mineiro Cicobi 22 e também 23 foi que, considerando que o Cruzeiro, em virtude de interesses particulares do clube, né, e aqui não nos compete, né, a Federação Mineira de Futebol fazer essa avaliação. Cada clube sabe o que é melhor para ele mesmo e para sua torcida. O Cruzeiro, diante dessa situação de uma negociação que se arrastava, entendeu por bem fazer um contrato apartado. Eu, sinceramente, não sei te dizer qual foi o motivo que levou o Cruzeiro a fazer isso. Mas existem questões administrativas, né? Quem tem empresa aí, trabalha com administração, sabe, por exemplo, que fluxo de caixa é um ponto importante. Eu não sei te dizer se a Sempre Editora fez um formato para o Cruzeiro em que ele recebeu um dinheiro, digamos assim, antecipadamente ou não. Não sei realmente te dizer. Mas isso pode ter acontecido. Recebeu 4 milhões, inclusive, né? Avaliado que ali, naquele momento, isso era o mais interessante para o clube, tá? Mas o fato que nos interessa é que o Cruzeiro fez uma negociação apartada. E fez uma negociação apartada sabendo que, historicamente, a empresa que compra a integralidade dos direitos pode escolher dias e horários de jogos. Isso não é novidade. Isso o Cruzeiro sabia no momento que assinou o contrato com a Sempre Editora. E a Sempre Editora também não fez algum contato com a federação para saber o seguinte: federação, estou comprando os direitos, eu queria saber quais serão dias e horários, é possível estabelecer uma grade aí padrão, mínima. Isto também não aconteceu, tá? O que aconteceu foi que 11 clubes, ou seja, dos 12, 11 firmaram um contrato com a Globo, participando a federação desse contrato, e no contrato está muito claro e expresso que a Rede Globo tem a prerrogativa de escolher dias e horários de jogos. Então, a Federação Mineira de Futebol elaborou a tabela de acordo com as diretrizes da Globo.
E aqui é preciso que as pessoas entendam que quem compra os direitos de exibição de um campeonato compra para fazer uma exploração comercial. E comercialmente, a Globo não quer que um jogo que ela não vai exibir conflite com a sua grade. Ela não quer. Ela tem programas, ela tem especiais, ela tem jogos. Quando ela compra o campeonato, não é só a exibição do jogo. Ela faz uma programação voltada para aquilo, né? Ela tem premiere, tem alguns, às vezes, retrospectivas especiais. Então, como ela comprou o direito de 11 dos 12 clubes com essa cláusula e a federação anuiu com essa cláusula, ao elaborar a tabela, a federação levou isso em conta e fez uma tabela procurando fazer com que os jogos que o Cruzeiro é mandante não conflitem com os interesses de exibição da Rede Globo. Foi tão somente isso que aconteceu. Nada além disso. Não há aqui nenhum tipo de aresta pessoal, familiar, em relação à Sempre Editora. Não é isso. Foi a Sempre, mas poderia ter sido o YouTube, poderia ter sido a Band, poderia ter sido o SBT, a Record, qualquer outra emissora. O que eu te digo é o seguinte, talvez a federação não tenha interesse em monopolizar também a exibição do campeonato, não. O que pode ser feito, e a federação não se opõe, ela inclusive acha isso muito salutar, é que no futuro, quando o clube quiser fazer essa venda em separado, se possível, faça uma reunião prévia com os interessados para que, não sei, possam ser fixadas diretrizes, padrões para todas as emissoras interessadas em comprar o campeonato. A federação não se opõe a isso de maneira nenhuma, ela acha que isso, inclusive, agrega valor ao produto. Mas, nesse caso de 2022, isso não foi feito. Infelizmente, não foi feito. Como não foi feito, nós não tivemos outra alternativa que não seguir o contrato que foi assinado com 11 dos 12 clubes, aonde a federação é, inclusive, interveniente e anuente. Então, assim, infelizmente, não há algo que possa ser feito diferente disso. Não sei se expliquei bem. Lembrando a todos, pessoal, o Cruzeiro assinou com a Sempre Editora no final do ano passado, né? Já recebeu os 4 milhões adiantado e vai receber porcentagem dos lucros aí que a Sempre Editora, né, com o Jornal Tempo, através do seu streaming, ganharem, né? Obrigado por atender a gente aí, sabe da correria, obrigado por falar também. E como o tempo é bem curto, eu vou fazer 2 perguntas em uma e aí já mata a minha participação, porque eu sei do seu poder de síntese, como bem diz o Everton. A primeira é sobre a posição da federação sobre a lei do mandante. Qual a sua opinião? E se você acha que a lei do mandante, essa negociação individual, vai prejudicar muitas equipes, já que não vai ter interesse coletivo e sim interesse individual? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é até uma colocação do Pedro Gabriel, que eu achei bem interessante, então vou trazer aqui. A Globo comprou o campeonato e caso, como esse ano nós temos a final única, se acontecer do Cruzeiro for o mandante dessa final, então a Globo vai transmitir todo o campeonato e aí a final não vai ter transmissão, vai ser só pela Sempre Editora. Bom dia. Bom dia, CJ. Obrigado. Vou tentar ser, então, bem objetivo, tá? Em relação à primeira pergunta, sim, eu acho que a lei do mandante prejudica o interesse da coletividade. Não há a menor dúvida disso. Um reflexo foi o resultado do contrato desse ano. No passado, como nós tínhamos aí a necessidade de convergência de interesses dos 12, dificilmente aqueles clubes, digamos assim, de menor expressão, no caso nosso aqui de Minas Gerais, os clubes do interior, eles eram prejudicados, porque era necessária a anuência deles para o campeonato como um todo. Com a lei do mandante, onde você cria essas situações em que os clubes podem negociar isoladamente, observando só os próprios interesses, eu não tenho dúvidas que isso gera, sim, um prejuízo para a coletividade. Tá? Isso, para mim, as experiências que nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, tivemos agora aqui, onde não há, digamos assim, um acordo dos 12 clubes para a venda do produto. O que nós temos visto na prática é que os clubes de menor expressão têm sido lesados. Tá? Isso, assim, tem sido um fato inegável. E em relação à sua segunda pergunta, que é da final única, no Mineiro Cicobi isso não ocorrerá. Por quê? Porque os 12 clubes, em conselho arbitral, ao aprovarem o formato de final única,
Em se tratando de final única, os clubes estabeleceram que o mando seria da federação, não seria de nenhum dos clubes. Então não há hipótese do Cruzeiro chegar na final como mandante, porque o próprio regulamento da competição determina expressamente que esse mando é da federação, e isso foi uma escolha unânime dos 12 clubes participantes do campeonato.